Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um ACI Auto Esporte, o programa que leva você ao mundo da velocidade. Hoje um programa muito especial. Você acompanhará nesse primeiro bloco a participação de Luque Monteiro, ele mesmo, senhoras e senhores, nada mais, nada menos do que Luque Monteiro, o organizador e idealizador da Race Festival, né? Uma grande competição que traz aí a Gold Classic, a Gold Turismo e a Cascavel de Ouro. Luque Monteiro, que dispensa qualquer apresentação, manda um vídeo para o nosso programa contando sobre as novidades para esse ano de 2025 nas provas, também a mudança de calendário, algumas questões que aconteceram e as previsões dessa prova para 2026. Tudo isso você fica sabendo já já com a participação de Luque Monteiro. Também ele, Francis Henrique Trenempol, a nossa enciclopédia do automobilismo nacional. Vem também ao nosso programa mandando material falando sobre o TCC, essa prova que tem a abertura agora nesse final de semana, sábado e domingo, 26 e 27 de abril. Você fica sabendo também tudo que vai rolar lá na pista nessa matéria especial trazida aí pelo Francis. E no segundo bloco, isso tudo já no primeiro, hein? No segundo bloco você vai acompanhar uma entrevista que fizemos com o Matheus, um dos organizadores, né, do Sul Brasileiro de Arrancada de Caminhões, que vai mexer com Balneário Camboriú nesse final de semana. Sábado e domingo o bicho pega lá em VC, os caminhões, aquelas máquinas incríveis, dando um verdadeiro show na pista. E claro, nós estaremos lá fazendo a cobertura também. E hoje você acompanha a entrevista que fizemos com o organizador do evento. Tudo isso no seu ACI Auto Esporte de hoje. Começando então com ele, Luque Monteiro, que nos dá o prazer e a honra de mandar o material falando então sobre a Gold Turismo, a Gold Classic e a Cascavel de Ouro. Fala aí, Luque! Salve, rapaziada do ACI Auto Esportes. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para bater um papo aqui com vocês, Mafra, Nene, toda a galera do ACI Auto Esportes. Pois é, um começo de temporada que para nós foi um pouquinho atribulado na Gold Race. Tem uma coisa que a gente abomina, é ter que mexer em calendário. Mas tivemos de mexer, nós apostamos nessa prova que seria histórica na pista do Raceville, em Brotas, e por uma série de fatores acabou emergindo a conclusão de que ainda não era o momento, por uma série de fatores, tá? Logísticos, desportivos, e enfim, de várias outras ordens, ainda não era o momento de termos a corrida no Raceville. Portanto, a partir do cancelamento, né, dessa etapa que estava prevista ali para o segundo fim de semana de abril, nós submetemos a adequação do calendário a uma votação entre os pilotos, tanto da Gold Turismo quanto da Gold Classic. E eram 5 opções, uma delas, inclusive, distribuir essas corridas do Raceville na programação das outras etapas que já estavam marcadas, mas a opção dos pilotos acabou sendo pelo agendamento de uma nova etapa. E essa votação foi muito equilibrada. Nós tínhamos como opção, para vocês saberem, Cascavel, Guaporé, Tarumã e Londrina. Todas elas no mês de junho, com alguma diferença de datas entre cada opção, mas todas no mês de junho. E foi pau a pau a disputa entre Guaporé e Cascavel. E a vitória de Cascavel aconteceu por 2 votos de diferença nessa consulta aos pilotos. Muita gente ficou descontente até, principalmente o pessoal que queria a etapa em Guaporé, alegaram que eu nem deveria submeter isso a uma votação, que eu deveria tomar a decisão e só comunicar a todos, mas a gente sempre prefere, quando possível, e na maioria dos casos é possível, a gente sempre prefere que os pilotos escolham o que vai ser decidido, o que vai ser feito, seja qual for a situação que se apresente no âmbito da Gold Racing. Então, ficamos com uma etapa a mais em Cascavel, no calendário, no dia 28 de junho. Todas as nossas etapas têm as corridas aos sábados, ok? O nosso próximo encontro vai ser no dia 31 de maio, em Campo Grande. É a primeira vez, tanto da Gold Turismo quanto da Gold Classic, na pista de Campo Grande. O pessoal lá de Mato Grosso do Sul está proporcionando uma recepção fantástica para nós, um atendimento muito próximo do que a gente tem, por exemplo, em Tarumã, quando vamos para lá. Então vamos ter Campo Grande, dia 31 de maio, Cascavel no dia 28 de junho, Cascavel de novo no dia 2 de agosto, e a final do campeonato da Gold Turismo no dia 13 de setembro em Londrina. No caso da Gold Classic, ainda vai ter mais uma etapa. De novo em Cascavel, no dia 1º de novembro, integrando a programação da 39ª Cascavel de Ouro. Aliás, um grid da Cascavel de Ouro, de novo, composto pelos carros da Gold Turismo. No âmbito da Gold Racing, claro, a gente ainda tem vários eventos
no calendário de 2025, mas já vamos pensando na temporada de 2026. Algumas mudanças de formato vão acontecer para 2026, isso está sendo discutido com os pilotos, e é com eles que a gente tem de debater essas coisas, afinal de contas, o campeonato é feito para eles, os pilotos da Gold Turismo e da Gold Classic. No caso específico da Gold Turismo, a discussão em torno de uma mudança tem um ponto central, que é a adoção ou não de pneus semi-slick, os pneus Aro 15, como já são utilizados em várias outras categorias. Pode ser que a Gold Turismo venha em 2026 com os pneus semi-slick. Os carros não mudam, os carros vão ser os mesmos que compõem o grid desde que a gente formatou esse campeonato lá em 2022. O Gol Bola, o Chevrolet Celta, o Chevrolet Corsa, o Ford Fiesta, o Ford Ka, o Fiat Palio, o Renault Clio, o Peugeot 206, o Peugeot 207, há vários outros modelos previstos no regulamento, mas assim, a carroceria antiga. A Gold Turismo tem esse propósito, o mesmo da Gold Classic, né? De trazer para a pista os carros que marcaram época em outros tempos e que estavam encostados. Aí você vai me perguntar, mas a carroceria mais atual nunca vai ter vez na Gold Racing? Pois é uma outra discussão que está acontecendo desde já também, visando 2026. Pode ser, e eu acho que vai acabar acontecendo, mas pode ser que a gente traga para o evento do ano que vem o grid da categoria New Gold. Aí sim, seriam os carros de carrocerias mais recentes, em um formato de regulamento técnico que não esteja presente em um outro evento do automobilismo brasileiro. Não faria sentido a gente ter uma categoria com uma proposta que já existe, seja no regional, seja no campeonato nacional. Então, isso está sendo feito também num contato frequente com preparadores, com pilotos, para ver qual é a lacuna que pode e deve ser preenchida. Existe solicitação de um bom número de equipes até para que a New Gold também aconteça em 2026. E no âmbito da Gold Classic, também pode pintar uma mudança, que é a separação do grid. Muitos pilotos deixaram de participar das provas da Gold Classic, nós não temos problema nenhum em expor essa situação, por conta da grande diferença de rendimento entre os carros. A gente tem lá os carros da Premium, da Divisão 5, que são carros grandes, velozes. Temos os carros da Divisão 1, da Divisão 2, são carros de uma receita mais modesta, são carros de um ritmo bem diferente. E alguns pilotos se preocupam com isso até em termos de segurança. E nós já tivemos, ao longo desses 7, 8 anos de categoria, alguns episódios, felizmente não foram muitos, mas alguns episódios de acidentes em corridas envolvendo carros de diferentes categorias. Então, qual é a proposta que está sendo discutida nesse momento? A Gold Classic continua com os carros que atualmente compõem a Divisão 1 e a Divisão 2. São os carros de pneu radial, no caso da Divisão 1, com motor até 1.600 cilindradas, e no caso da Divisão 2, com motores de até 2.000 cilindradas, ok? E no caso da Super Gold, esse deve ser o nome, os carros da Divisão 3, Divisão 4, Divisão 5 e Premium, os carros mais velozes, os carros que admitem aí uma receita mais criativa na preparação, tá certo? Então, isso é o que deve rolar de novidade no âmbito da Gold Racing para 2026, mas até que tudo isso seja implementado, a gente tem muito chão para percorrer ainda na temporada de 2025, tá bom? Então, depois de um hiato em 2023, em que o grid da Cascavel de Ouro foi formado pelas supernaves, as supermáquinas do Império Endurance Brasil, no ano passado a Gold Turismo voltou a formar o grid da Cascavel de Ouro, que teve uma grande sacada, foi a corrida noturna. Foi a primeira vez que a Cascavel de Ouro aconteceu à noite e quase foi a primeira corrida noturna da história do Autódromo de Cascavel. Eu digo quase porque lá em 1991 houve uma prova noturna da categoria Speed Fusca, com participação de vários pilotos de várias partes do Brasil. Inclusive a vitória foi de uma dupla de Cascavel, Milton Serralheiro e Joacir Alves. Mas em termos de Cascavel de Ouro, agora com a nova iluminação do autódromo, que foi instalada em 2024, fizemos essa experiência e deu muito certo. Deu certo a ponto de os pilotos saírem do evento falando bem da corrida. Mas não deveriam falar bem? Deveriam, mas nunca acontece. Quem lida com o lado de trás do balcão do automobilismo sabe disso, né? E muitos elogios, muita satisfação, a ponto de
poucos dias depois da Cascavel de Ouro do ano passado, a organização da prova ter aberto as inscrições para a edição de 2025. Pois é, em novembro do ano passado, foram abertas as inscrições para a corrida de novembro próximo, vai ser no dia 1º de novembro. E 2 dias e meio bastaram para que todas as 56 vagas fossem preenchidas, inscrição paga na conta do promotor, que não sou eu, tá? Não adianta vocês brincarem que o Luke está com a conta recheada, porque não está, não. O promotor é o Edson Massaro, que é também o presidente do Automóvel Clube de Cascavel. Mas assim, 56 vagas preenchidas em 2 dias e meio, 1 ano antes da corrida. Acho que isso por si só fala da força da Cascavel de Ouro. Muito bem, esse Luke Monteiro, apresentador da Band, organizador, idealizador dessas provas incríveis, né? Que é a Gold Classic, a Gold Turismo e a Cascavel de Ouro, que foi um espetáculo ano passado à noite, foi realmente incrível, não é mesmo? E agora eu vou chamar ele, Francis Henrique Trenempol, meu grande parceiro, que vai falar sobre o TCC, que tem então a sua abertura nesse final de semana na cidade de Mafra. Diga aí, Francis! Olá, amigos ACI Auto Esporte. Falando diretamente aqui de Mafra, o palco da abertura neste final de semana, dias 26 e 27 de abril, da temporada 2025 do TCC Race Festival e também do TCC Endurance, o primeiro campeonato da história de Santa Catarina com provas de longa duração. Serão 3 ao longo do ano, enquanto no TCC Race Festival a gente terá 4 etapas. E tudo vai começar aqui a partir de sábado, às 9 horas da manhã, no Autódromo Plácido Geyser, diretamente aqui da cidade de Mafra, com transmissão ao vivo pelo YouTube no canal No Alto Giro. E para este final de semana, os campeões da temporada 2024 já confirmaram presença, demonstrando a vontade de defender o título em suas respectivas categorias, tanto na TCC, Turismo Clássico Catarinense, quanto na Super TCC e também Autocross e Gaiolas. Todos os campeões confirmados para a etapa de Mafra e no Endurance, que terá a segunda edição dos 100 km de Mafra, da mesma forma o piloto Thiago Gessner, campeão da prova em 2024, já confirmou presença. No total são mais de 50 carros já inscritos e cerca de 65 pilotos confirmados para a abertura do campeonato. Isso demonstra a força da categoria, o crescimento ao longo desses últimos anos e também a consolidação de Mafra no nosso calendário, sendo que ainda teremos no decorrer do ano a etapa em São Bento do Sul, nos dias 21 e 22 de junho, depois a terceira etapa nos dias 23 e 24 de agosto em Santa Cecília e fechando o ano uma grande novidade, a volta de São José dos Pinhais, uma das mais tradicionais pistas de velocidade na Terra, nos dias 18 e 19 de outubro. Muito bem, senhoras e senhores, essa foi nossa duas, 1, 2, 3 e... Muito bem, senhoras e senhores, e o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Mas não vai embora não, porque no segundo bloco eu trago então informação sobre o Sul Brasileiro de Arrancada de Caminhões, que acontece neste sábado e domingo na Speedway. Segura aí que eu volto já já. Voltamos com o programa ACI Auto Esporte, o programa para quem é apaixonado por velocidade, grandes máquinas e fã de pilotos incríveis. Produção Automóvel Clube de Itajaí e apresentação Mafra. Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindo, bem-vinda, né, ao ACI Auto Esporte. Você que nos acompanha na rede social ou na TVBE de Itajaí Joinville, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de já deixar aquele like, aquela curtida, se inscrever no nosso canal do YouTube. Cadê a tua inscrição? Quero você aqui com a gente, né? E hoje eu recebo aqui no estúdio o Matheus, ele que traz para Balneário Camboriú, para a nossa Speedway, o templo dos grandes eventos automotivos de Santa Catarina. Traz aí o Sul Brasileiro de Arrancada de Caminhões, rapaz do céu. É isso aí, Balneário Camboriú vai tremer com os brutos? Vai tremer literalmente. Que legal, rapaz. Estamos muito contentes, é a nossa primeira etapa do ano. Esse ano serão 4 etapas. E a gente vai começar a primeira etapa agora aqui, dia 26 e 27, ali na Speedway. Depois a gente vai a Tarumã, no Rio Grande do Sul, no Autódromo de Tarumã, nos dias 31 do 5, 1º do 6. E depois a gente volta para Balneário. Tem mais uma etapa então em Balneário? Mais uma etapa, dia 16 e 17 de agosto.
e a gente faz a grande final em Chapecó, dia 15 e 16 de novembro. 15 e 16 de novembro. Isso, mas falando de Balneário, falando dessa etapa, a gente está muito contente porque a gente vem profissionalizando o nosso esporte, né? Uma vez que ele existe, na verdade, há mais de 30 anos. Tudo começou lá nas areias do Balneário Arroio de Silva. Olha aí, rapaz. Isso no Brasil você está falando? Isso. A nível Brasil começou as arrancadas? Começou em Santa Catarina? Lá em Arroio de Silva, na década de 80. Uhum. Mais precisamente pelo ano de 86, 87, começou como uma forma de brincadeira, né? Aliás, eu falei Arroio do Silva é Santa Catarina ou é Rio Grande do Sul? Não, é Santa Catarina. É Santa Catarina, né? Isso, eu pensei que eu tinha falado errado, mas não, é Santa Catarina mesmo. Santa Catarina, sim, sim. Arroio de Silva, na verdade, na época pertencia ao município de Araranguá, né? Era um distrito. Isto. Hoje é um município, né? Uhum. Tá em torno de 10, 11 mil habitantes, se eu não me engano. E a gente está expandindo, está crescendo. Como eu falei, a gente vem profissionalizando o nosso evento, porque ele começou de uma forma bem amadora, né? E até então foi tratado assim. Porém, a gente sentiu essa necessidade, porque pilotos, equipes cada vez investindo em caminhões, em máquina, e a gente então precisa evoluir também como evento. Uhum. Né? Viemos aqui para Balneário agora dia 26 e 27 para trazer esse grande evento. Para quem ainda não conhece, convido, vamos lá, vamos participar, venha conhecer. Eu tenho certeza que vai ser um evento inesquecível. Tá? É fantástico, é fantástico. Gente, que eu acompanhei as imagens da outra edição que aconteceu na Speedway também, foi promoção de vocês também? Foi. Que aconteceu em 2022, se não me engano, é isso? 22. Na verdade, agora em 24 a gente teve duas corridas ali também, na Speedway, né? E o que acontece, ô Mafra, para você entender, o público entender o que eu estou falando, não é fácil um carro atingir a marca de 201 metros em 8,2 segundos. Sim. E isso a gente hoje já é a realidade. Os nossos caminhões já estão alcançando isso, nossos pilotos. É muita velocidade, rapaz. É bastante. E eles vêm cada vez numa constante maior, né? Ou seja, vem treinando, vem evoluindo como piloto, vem evoluindo como caminhão. Existe já a expectativa desse ano ter aí a possibilidade de baixar da casa dos 8 segundos. É um desafio para os pilotos, é um desafio para as equipes. E a gente vem convidar vocês, né, como eu falei, a participar do nosso evento. E eu quero aqui te fazer uma proposta para que você faça um sorteio. Opa, bacana! Ou seja, através da TV, rádio ou rede social, de 2 ingressos. Olha aí, gente, vai valer, hein? Para quem comentar essa matéria aqui, vou fazer o seguinte, ó, comentou a matéria, atenção, deixa teu comentário marcando aí 3 amigos nessa matéria, certo? E você vai concorrer então a 2 ingressos, tá aí, isso, um desafio para você. Mas também vamos botar mais um adendo aí. Também tem que seguir a Sul Brasileiro. Isso, segue. Sul Brasileiro de arrancada de caminhões. Tá? E a APAC, que é a nossa associação, né? Associação de Pilotos de Arrancada de Caminhões, segue nós lá. Fica aí. Curte, comenta. Segue a APAC, Arrancada, Sul Brasileiro de Arrancada de Caminhão e, lógico, a CI Autosport, né? E deixa teu comentário marcando os amigos e marca a rede deles também. Logo a gente vai fazer um vídeo que vai estar explicando tudo isso aqui também para você. Tá valendo aí? Que bacana, para dar aquela movimentada no nosso pessoal. E você tá lá junto com a gente, visitando o evento, me dando uma entrevista, falando, né, o que tá achando do evento. Vai ser um dia realmente bem especial. Com certeza. Aí. E não é um convite normal, tá? Agora eu vou botar a cerejinha do bolo. Oi, que maravilha. Se o cara tiver coragem, além dele entrar lá no parque de evento, na Speedway, além dele estar visitando os boxes lá, conhecendo os caminhões, tendo a oportunidade de tirar uma foto do lado de um caminhão com um piloto, né, que é a nossa estrela do evento, é o nosso showman, tá? Você também vai poder dar uma volta rápida com o piloto. Olha aí, rapaz. A gente vai escolher lá no dia de uma forma aleatória, né? Uma forma muito segura, com o capacete, com o cinto e tal, e vai dar uma volta, uma puxada lá com o piloto. Tá? Que então, maravilha. Olha, passeio, ver o evento, passear lá nos bastidores, tirar foto do caminhão, piloto, fazer aquele momento jet e ainda andar num caminhão desse, senhoras é um momento e senhores. único, tá? Momento único, sem sombra de dúvida. O que precisa fazer, repetindo, vai lá, segue a PAC, né, que é a produtora também, e Sul Brasileiro de Caminhão.
Seguiu ali, tá seguindo a gente, comenta a matéria marcando 3 amigos. Tá aí, vai valer no nosso sorteio. E esse evento, rapaz, a gente falava aí, já teve ano passado também, vem crescendo cada vez mais. Eu queria saber de vocês, a gente acompanha muito nas arrancadas, né? A evolução foi muito grande nos últimos anos, né? Com questão de preparação, né? Dos motores, enfim. Esse crescimento e essa tecnologia foi para os caminhões também? Teve esse avanço? Sim, a gente vem evoluindo muito, né? Imagina, desde 86, né? Na época a gente ainda estava recordando outro dia que o pessoal fazia o quê? Passava a máquina na beira da praia, literalmente na beira da praia, tá? Passava uma cordinha e era 1 quilômetro de arrancada de caminhões. Imagina, hoje os caminhões não têm condições de aguentar esse percurso porque é muita potência embarcada, que é justamente para 200 metros, né? 201 metros. Então o que acontece? Veio uma evolução muito grande, tanto a parte de desempenho, como a parte de segurança, a gente veio crescendo, né? E é uma das coisas que a gente prima muito pela segurança, né? Tanto a segurança do piloto como do evento, do espectador, tal. Então a gente, né, vem numa constante, e a parte de tecnologia embarcada nos caminhões, então isso nem se fala, seja na parte de gerenciamento eletrônico, né, onde o pessoal tem colocado um exemplo, a Futec, né, que veio aí para ajudar e agraciar nessa parte de tecnologia, né? E seja a parte de motor, a parte de peça, a parte de tirar peso. Então é um conjunto que a gente costuma dizer, né? Não é só o caminhão também, o piloto também, ele vem numa evolução constante. Eu estava falando sobre tirar peso, né? A gente imaginando, a gente já sabe que para os carros já é uma questão, né, do peso de tirar, certo? Agora você imagina tirar o peso de uma máquina daquele tamanho, né? E tirar o peso certo, que não vai dar problema, né? Então, quer dizer, é um trabalho realmente de equipe fantástico, né? Tem fantástico. O que acontece, cara? A gente, quando fica lá no evento e para observar o quanto o staff trabalha, o quanto o piloto trabalha, porque é uma questão de muito ajuste, baixa pneu, tira peso, bota peso, a pista está segurando demais, a pista está... Então é um final de semana muito trabalhoso, seja para as equipes, para os pilotos, ali, mas é muito prazeroso. A questão da estratégia é montada ali durante a... como é que sente a pista, né? Justamente. Cada corrida é uma corrida, cada pista é uma pista, então muda muito, varia muito, né? Calor, frio, tudo isso influencia também. Regulamento, premiação, como é que funciona? Quem chegou primeiro nos 201 leva, ou tem questão como na arrancada, né? Muitas vezes é considerado a questão do tempo de reação do piloto. Isso acontece também na arrancada de caminhão? Acontece sim. A gente começa através das baterias, né? São 4 baterias por categoria. A gente tem hoje 4 categorias de caminhões. Corre original, que a gente procura que seja o caminhão mais original possível, que praticamente saia da pista para vir, aliás, saia das estradas para vir para as pistas. Aí depois a gente começa na categoria 560 cavalos, que daí tem lá a categoria, lá tem, né, certinho o que pode e o que não pode. Depois a gente vai para 720 cavalos e a 930 cavalos. E depois no domingo a gente tem a categoria Força Livre, que daí todos esses caminhões, com exceção ao original, eles se enfrentam, olha aí, né, numa categoria chamada Força Livre. Com relação à questão de tempo, esse ano a gente está vindo mesmo numa pegada semelhante a carro, automóveis, que é como? O melhor tempo, certo? Pega lá o pior tempo dentro do chaveamento, né? Guardado lá a quantia de caminhão que vai ter no dia do evento. Então o primeiro pega o último e o segundo o penúltimo e assim sucessivamente. Ali fez a classificatória, né? Aí vai para uma quartas de final, semifinal e final. Certo? E daí, terminando as 4 categorias com a original, a gente faz no domingo a Força Livre, que a gente costuma dizer que é a cereja do bolo, porque daí é um desafio muito grande, porque tu imaginas que um caminhão, um 560 cavalos, ele vai desafiar muitas vezes um 930, que teoricamente teria a toda a vantagem, e acaba muitas vezes... Tem surpresa muitas vezes. Muitas vezes. Olha aí, rapaz. Para você ter ideia, no campeonato, hoje,
O terceiro lugar na geral, no campeonato geral, veio da 560 cavalo. Olha. Então, o que eu costumo dizer, a gente tem que louvar o piloto, louvar e bater palma mesmo, porque quando ele consegue um desempenho fora do esperado, isso é o automobilismo, isso é a superação, é uma competição, né? Contra nós mesmos sempre, como diz o meu amigo Nene, né? Que o autoesporte para sintetizar, é a competição de nós contra nós mesmos. É o teu tempo contra o teu tempo, né? Superação. Em todos os momentos. E isso é muito importante. Então, a premiação, viu? Esse ano a gente tem a premiação que são troféus, os troféus a cada prova tem os seus troféus dentro das categorias. A gente premia de primeiro ao quarto lugar, todos eles têm um lugar no pódio, certo? E no final do ano, os pilotos ainda são agraciados. Esse ano, cada categoria de campeão vai ter um prêmio que vai ser num resort, Eco Resort Costa Serena, lá em Timbé do Sul. Para quem não conhece, segue lá também, Costa Serena. É top, é um negócio fora do comum, é padrão classe A. Então, esse ano ainda vão ser agraciados com isso. Muito bem. Tem expectativa já de inscrições? Quantos caminhões seremos participando? Olha, a gente tem expectativa de em torno de 40 caminhões participando, né? Já tem ingresso. O pessoal já pode adquirir já? Eu vou mandar o link depois para você colocar ali na tela também. Top. O pessoal já está adquirindo o ingresso, tem muitos ingressos vendidos. A gente até recomenda, não deixa para a última hora, compra, né, por nada, daqui a pouco a gente tem alguma surpresa e acaba esgotando os ingressos. Então, vamos lá, pessoal, vamos adiantar. Entra lá, compra o ingresso, venha participar, que eu tenho certeza que você que ainda não conhece, nunca mais vai querer ficar de fora, porque o evento é fora do comum. Evento familiar, com muita segurança, né, com muita atração, com muita festa nas pistas e fora dela, né? Além das pistas, vai ter toda a praça de alimentação, tem toda a parte de exposição, imagino, tudo mais. O evento também traz isso, né? Isso, até porque lá na Speedway já tem uma praça de alimentação bem completa lá, né? O pessoal vende Deus de chopp, a lancha, a pratos, refeições e tal. Lá é muito bacana, né? Tem arquibancada, tem a parte de baixo de arquibancada. Se você quiser conhecer os caminhões de perto, você pode também, através do link que você vai acessar lá, você vai conseguir comprar direto para os boxes, onde você vai ter acesso onde os caminhões ficam, acesso ao piloto, né? Você pode estar indo lá, tirar foto com o caminhão, como eu falei, tirar foto com o piloto, conhecer um pouquinho mais de perto, sentir essa adrenalina, sentir essa pegada que é a arrancada de caminhão. Tá aí, senhoras e senhores, 26 e 27 de abril, bicho pega na Speedway. Você que está me acompanhando no programa na TVBE, é amanhã. Você que está nas redes sociais, que a gente vai lançar uma chamadinha antes, de 26 e 27. Então dá tempo de comprar quem está assistindo na internet e quem está assistindo na TV, corre, porque daí já é amanhã, né? O programa vai pro ar no dia 25, né? Esse que nós estamos gravando aqui vai pro ar dia 25 na TV. Nas redes sociais sai um pouquinho antes o nosso compacto dessa entrevista. Obrigado, meu amigo, pela presença, pela oportunidade de estarmos juntos nesse evento, viu? Mafra, eu venho em nome da Associação de Pilotos, né, em nome da minha empresa que está promovendo o evento, chama-se Búfalo Negro. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade de estar difundindo o nosso esporte, estar levando para cada um de vocês que ainda não conhece, mas que tem oportunidade, acessa a nossa rede social e de preferência que vá nos acompanhar. No dia a gente tem transmissão ao vivo, certo? Legal, no dia a gente tem através das nossas páginas ali a transmissão ao vivo, uma transmissão de uma qualidade fora do comum. Então, para você que infelizmente talvez não tenha oportunidade de estar lá presente lá na Speedway, pode estar nos acompanhando, né, ao vivo, né, através das nossas redes sociais. Que tá aí na tela para você acompanhar, tá certo? É isso aí. Meu querido, minha querida, vamos ficando por aqui com essa matéria. Aí a gente volta, né, a qualquer momento com mais informação sobre o auto esporte para você. ACI Auto Esporte, o programa que é feito por quem vive essa paixão. Tchau, gente. Valeu, galera. Obrigado. Você assistiu o programa ACI Auto Esporte, uma produção do Automóvel Clube de Itajaí, que há 32 anos reúne amizade e apaixonados por automobilismo. A apresentação do comunicador Mafra. Fique ligado, na próxima sexta-feira tem mais ACI Auto Esporte.